Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, onde está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse é um dos textos, talvez, do Evangelho de João, mais conhecidos, dessa simbologia que Jesus Cristo faz entre a videira, os ramos e o agricultor. Com certeza, se Jesus Cristo estivesse aqui no Brasil, ele ia falar de uma mangueira, não é? Porque a mangueira é uma fruta, é uma árvore tão conhecida no Brasil, mas lá é a videira. Então ele fala nessa simbologia. Primeiro ele diz: eu sou a videira, meu pai é agricultor. Depois ele diz: eu sou a videira, no versículo 5, e vós sois os ramos. Então nós podemos juntar isso tudo e dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos e meu pai é o agricultor. Quantas pessoas eu tenho encontrado que me dizem assim: ô irmã, eu tenho tanta vontade de saber qual é a vontade de Deus para mim. Houve uma vez que um rapaz disse para mim: irmã, se eu soubesse com certeza que Deus quer que eu vá a pé daqui do Rio a São Paulo, eu iria só para agradar a Deus, que eu tenho muita vontade de agradar a Deus. Não é? Você quer saber a vontade de Deus? Está escrito aqui no versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É essa a vontade dele para você. Aí você pode dizer assim: mas irmã, e se eu sou um galho estéril, que nunca produzi nada? E se, quem sabe, a minha cesta está vazia, não tem nada? João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, meu Pai corta. Essa é a palavra que corta. Presta atenção. Jesus Cristo está dizendo aqui um princípio que tem muitas pessoas que não querem encarar. É possível estar em Cristo e não produzir fruto. Todo ramo que estando em mim não der frutos. É possível que você esteja em Cristo e você esteja infrutífero, inativo. Pedro fala isso mesmo na segunda carta de Pedro, no versículo 1. Versículo 2. Ele diz: olha, você pode estar em Cristo e pode estar inativo e infrutífero se você não estiver batalhando para o seu crescimento. E ele diz aqui que a palavra que ele está usando aqui é a palavra airo, do grego, airo.
nós vamos, que significa levantar. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, o meu Pai vai levantar. Pense bem no trabalho de um agricultor. Qual é o trabalho de um agricultor? Você pensa assim, que ramos novos, você sabe o que é uma videira? Ela é uma ramagem, né? Como é que você diz isso? É uma parreira, ela tem uma rama, ela não é uma árvore como a mangueira. Me fugiu agora o termo. Ela cresce assim, se esgueirando. E os ramos dela, eles têm, ramos novos, eles têm essa tendência de cair. Eles se dobram para o chão. Mas, se eles permanecerem no chão eles não produzem. No chão, eles não servem para nada. Porque quando a chuva vem, a chuva molha esses galhos na terra e eles ficam encharcados, eles ficam lamacentos, eles ficam doentes e eles se tornam estéreis. Então, você acha que o agricultor, por isso, vai cortar esses galhos e jogar fora? O agricultor é o encarregado da vinha. E o interesse dele é que cada galho produza o máximo. Porque cada galho é importante. Então, esses galhos preciosos, são valiosos, não podem ser jogados fora. O que é que ele faz? Ele vai, pega um balde, enche o balde de água, e ele vem lá na videira e vai pegando cada ramo desse que está caído, que está lamacento, e ele enfia aquele ramo ali e lava no balde. Aí ele finca uma vara, amarra o varo ali, amarra o ramo ali, limpinho, e esse ramo está lavado. Você se lembra que logo que Jesus Cristo diz aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Aí ele diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Versículo 3. Não parece uma coisa estapafúrdia, fora de contexto? Ele diz, vós já estáis limpos. Vós sois os ramos, já estáis lavados. Mas o que ele diz? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então aqui ele está falando de que aqueles discípulos precisavam ser lavados. E já foram lavados, prontos para produzir. Não é? Então é isso que ele está dizendo. Uma vez que esses ramos estão lavados, estão levantados, protegidos, logo eles estarão prontos para uma boa produção. Que coisa boa isso, eu acho isso uma beleza. Significa que mesmo que você esteja caído na sujeira, lá todo lamacento, vivendo muito aquém do seu potencial, Deus não quer que você fique jogado fora. Ele olha para você e ele quer produção. Jesus Cristo diz, e nisso é glorificado meu Pai, em que dês muito fruto. Ele está com vontade de levantar você, lavar, ajudar, para que você possa florescer novamente. Porque você não fala com ele hoje mesmo. Tenha uma conversa ao pé do ouvido com o Pai. Nunca esqueça que ele é apaixonado por você. A gente, quando lê a Bíblia, a gente vê falar tanto de amor. Mas quem foi que criou isso? Foi Deus. Sabe onde é que isso tudo começou? Quando João diz em 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então quem inventou essa história toda de amar foi Deus. Foi ele que inventou essa história. Nos amou primeiro, nos atraiu para ele, fez de tudo. Por quê? Porque ele ama. Você já amou alguém a esse ponto? Hein? Você já amou alguém assim? E quando você ama alguém, você não quer aquela pessoa junto de você? Sabe o que é que Deus faz? Às vezes,
ele deixa você ficar em situações tão desagradáveis, para ver se você lembra de orar para ele. Aí ele fica satisfeito, porque você falou com ele. As situações difíceis que nós enfrentamos, Deus permite para que nós nos lembremos dele. Porque ele nos ama. Às vezes, você sabe que tem crente que passa o dia todo sem falar com Deus? Sabe que tem crente que passa o dia todo? Eu não sei como é que pode, mas passa o dia todo. Como é que você passa o dia todo ao lado da pessoa que você ama e você não dá nem um sorriso? Hein? Mas nós fazemos isso. Então, sim, você vai ver que Deus como agricultor. Agora você vai pensar que Jesus Cristo é essa videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Então, o agricultor, ele vai preparar uma poda. Eita! Ninguém quer ser podado. Mas sem uma poda regular, a videira vai produzir apenas uma fração do seu potencial. E Deus quer que nós produzamos 100%. Não, 100 por 1. Não é? 100 por 1. A videira só existe para produzir uva. A mangueira só existe para produzir manga. Mas uma mangueira, mesmo sem produzir manga, ela ainda dá uma boa sombra, mas a videira não. Então, o papel da videira é produzir uva. E você? Qual é o objetivo de você? É produzir glória para Deus. Então, se você não está produzindo glória para Deus, é melhor ser cortado e jogado no fogo, porque você não está fazendo nada aqui. Está aqui só para sofrer. E não está produzindo nada. Não é? Qualquer energia que você gaste em outra direção, não importa quão impressionante for, é perda. Pense nisso. Um podador que é bom na poda, quando ele vai podar uma árvore, uma videira, ele tem 4 momentos na mente dele. Ele olha para a videira, vê que precisa de poda para ela explodir em produção. Aí ele olha, ele não vai cortando assim de qualquer jeito, ele olha para o galho, ele segura, ele namora aquele galho, ele vê o que ele vai fazer e começa a imaginar a produção que vai ter. E a primeira coisa que ele vai tirar é tudo que está morto naquele galho ou tudo o que está morrendo no galho. Se você é o galho, o nosso Pai é o agricultor que vai podar tudo que está morto em você. E tudo que está morrendo, ele vai cortar. Porque está impedindo da vida brotar com força de você. Por exemplo, quanto tempo você faz de leitura? Será que isso aí foi morrendo em você? Quanto tempo você faz de leitura bíblica? Eu não estou brincando com você. Será que você está lendo mais outros livros ou você está gastando mais tempo na internet ou na televisão do que você gasta com a Bíblia? Isso é sintomático. Cuidado. Porque Deus não está a fim de deixar você morrer por causa de coisa que está morrendo em você. Outra coisa, você tem meditado? Mas como é meditar? Meditar é ruminar o alimento. Pense na vaca ou o boi. Eles comem o capim, depois eles param para ruminar. Para retirar daquele capim que entrou todos os ingredientes necessários para a nutrição deles. O resto vai ser jogado fora. Você tem engolido um versículo antes de dormir? Para meditar nele enquanto você fecha os seus olhos? Você pega esse versículo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos.
Pronto. E você vai dormir, você deita, e você conversa com Deus a respeito desse versículo, e você começa a imaginar uma videira, imaginar um ramo, imaginar que aquela videira é Jesus. E o que é que a videira faz? Ela tira do solo o alimento, ela tira pela raiz. Aí ela conduz aquele alimento, toda aquela seiva, que vem dela, do corpo dela, para os galhos. E os galhos é que vão produzir o fruto. Aonde tem a semente para produzir outras videiras. Mas acontece que o que é que o galho traz de volta? Galho tem folha. A folha é que traz o oxigênio de volta. O que é que você está trazendo de volta como galho da videira? Comece a pensar nisso tudo. Se você não sabe o suficiente, vai lá na internet, vai ler um pouquinho. Aí depois você vai chegar à conclusão que você pode melhorar a sua performance. Fala isso tudo com Deus. No outro dia você amanhece ainda digerindo esse versículo e você vai com ele o dia todo. Essa é a forma que você tem de alimentar a sua alma na palavra de Deus. Em vez de você estar pensando o que vai acontecer no próximo capítulo da novela. Quem é que vai matar quem? Outra coisa. Você tem buscado santidade? Que coisa obsoleta, né? Falar de santidade. Mas o Espírito que Deus lhe deu, no momento que você nasceu em Cristo, foi o Espírito Santo. Ele vai fabricar a santidade em você. Nós já falamos aqui. Quando você nasceu do seu pai e da sua mãe, você começou a mostrar caracteres genéticos da família. Você começou a aparecer com seu pai ou com sua mãe, sei lá, começou a aparecer com a família. Não venha me dizer que o meu pai é ariano e minha mãe também, que você está vendo que não dá. Não é? Mas quando você nasce no Espírito, você vai começar a desenvolver caracteres do seu pai espiritual, que é Deus. E Deus quer que todo filho seja como Jesus. Romanos 8, 29 diz, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos dá o Espírito Santo que vai nos transfigurar em filhos de Deus, exatamente iguais a Jesus. E esse Espírito é o Espírito Santo. E Deus diz, sede santos como eu sou santo. Então, santidade é o nosso primeiro degrau para buscar. E isso só é possível na obediência a esse Espírito que está formando, fazendo de cada um de nós filhos de Deus. Isso é com esforço. Você tem que se esforçar. Isso não é uma coisa que você faz que é bom. Não, não é uma coisa agradável. Às vezes, orar é difícil. Mas você tem que fazer, sabe por quê? Porque Deus não precisa da sua oração, mas você é que precisa da oração. Você precisa da oração. Porque quando você ora, que toda essa energia de Deus vem para você. Todo esse trabalho do Espírito Santo é efetuado em você. Então é a hora que você está conectado. Quem fez o homem? Não foi Deus? Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Não foi assim que ele fez? Foi. Você compra aquela geladeira belíssima, porque as geladeiras hoje estão lindas. Aí você traz para a sua cozinha, aí você abre a geladeira, limpa e tudo mais, depois você bota tudo dentro, lá queijo, um pedaço de melancia, que eu acho que sim, geladeira não pode faltar melancia. Tudo que você quer, você põe lá dentro. Você é gordo, gosta de melancia. Né? Aí você bota tudo lá, fecha a geladeira e você convida no outro dia de manhã umas amigas para virem tomar café com você. Você levanta, faz tudo, quando vai abrir a geladeira está com tudo estragado dentro. Você fica desesperado, compra uma geladeira cara desse jeito. Agora a geladeira não funciona, liga para a loja, chama o técnico chega lá e diz, mas a geladeira está toda boa. Diz assim, mas espera lá, a senhora não ligou na tomada. Aí a geladeira foi fabricada. Quem fabricou a geladeira? Fabricou a geladeira para ela funcionar
conectada na energia elétrica. Se você não conectou, a geladeira não presta para nada. Às vezes lá na favela, você entra num barraco, no outro tem uma geladeira. Vocês fulano tem uma geladeira, se abrir, é roupa, sapato, tudo dentro. Virou guarda-roupa. Mas geladeira existe para estar conectada na energia. Você, o seu fabricante, fabricou você para funcionar conectado nele. Quando você não está conectado nele, não adianta. Você fabrica um carro para funcionar a gasolina. Em vez de gasolina, você bota diesel. Ele funciona mal até parar. É o que está acontecendo conosco. Nós somos uma máquina feita por Deus para funcionar no combustível dele, conectados dele. E se nós não vamos buscar isso, nós vamos definhando. Então, por isso, muitas vezes acontece aquilo que Deus diz em Oséias 2,14: eu te atrairei, te levarei para o deserto, e lá eu falarei mansamente ao teu coração. Por quê? Porque aqui no meio da confusão, você não está mais ouvindo a minha voz. Você não está querendo nada comigo. Então eu tenho que levar você para o deserto. E esse deserto pode ser uma perda, pode ser perda da saúde, uma série de situações que você tem que, de uma hora para outra, olhar para Deus. Ei, agora você olhou para mim. Não é? Então, o podador, que é o agricultor, primeira coisa, ele vai tirar do galho, que é cada um de nós, tudo que esteja morto ou que esteja morrendo. Outra coisa que o podador quer, ele quer se certificar de que os raios do sol, a luz do sol, está atingindo todos os galhos. Não é? Então, na hora que ele poda, principalmente o sol da manhã, ele tem que penetrar. Então, quando você olha uma árvore que está podada, é muito feio. Você diz, o homem fez tudo torto. Ele veio, está aqui, estragou minha árvore. Porque olha como está torto. Por que está maior de um lado, menor do outro? Pelo menos podia ter feito tudo direitinho. Esse trabalho todo torto, eu também sei fazer, não é? É que ele faz a coisa de modo que o sol de determinada hora penetre em todos os galhos, atinja todos os galhos, para que os galhos que estão na frente criem uma rama e os de trás não recebam a luz do sol. É? Então, esse podador, vai querer tirar o que está impedindo. O que é que está impedindo a sua vida? O que é? Será que é o dinheiro que você está ganhando? Será que são as suas amizades? Ai, meu Deus, eu disse que ia hoje fazer uma meditação bíblica, mas fulano me chamou que vai ter um show não sei aonde, uma reuniãozinha não sei aonde. Né? Uma reunião. Tem certas reuniões, mesmo dentro da igreja, que não vale nada, não. Outro dia, irmã, a gente vai fazer uma reuniãozinha lá em cima, tem um cafezinho, eu digo, mas... Cheguei 2 horas antes para a tal da reunião. Cheguei lá, estava se tocando pau numa irmã. Eu contei 16, 17, eu vou deixar dar 20 minutos para eu discutir aqui. Desde que eu cheguei aqui, vocês estão tocando pau nessa pobre dessa criatura. Então vamos embora começar a orar por essa irmã. Tomaram um susto, eu disse, Porque às vezes nós somos levados. Nós não podemos ficar nos reunindo para perder tempo. Não é? Será que o mundo está impedindo que os raios, a luz do sol da justiça, penetre em todas as áreas da sua vida? Será que os seus relacionamentos estão impedindo que os raios, a luz do sol da justiça, penetrem em todas as áreas da sua vida? Nós precisamos ver o que está impedindo. Porque às vezes você comprou uma televisão tão bonita. Você fez um tal do Facebook,
Tem crente aí que sabe de tudo que está acontecendo. Eu nunca vi um povo tão bem informado na vida dos outros. Que horas você tem para se concentrar, para ir para o cantinho com o seu pai? Você precisa. Você precisa. Não é? Então, o agricultor, quando ele vai podar, ele está pensando também de aumentar o tamanho e a qualidade dos frutos. Porque o agricultor, ele sempre tem aquela mania de expor o que é mais bonito. Ele quer mostrar que ele consegue produzir frutos mais lindos. Não é? Ele tem esse prazer. E isso a gente vê em Deus, quando Deus vira para o Satanás e diz assim: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele expôs Jó, ele apostou em Jó. Mas ele se amostrou, viu? Não é? Será que Deus pode dizer a mesma coisa de nós? E você vê como é que Deus trabalhava com Jó. Uma das coisas que eu gosto tanto no livro de Jó é que chega um momento na vida de Jó que ele não pode compreender o que aconteceu com ele e começa a fazer perguntas, né? No capítulo 23 ele começa: se eu soubesse onde eu poderia achar, eu me achegaria ao seu tribunal. E ele vai perguntando, e pergunta. Mas o livro de Jó é uma pergunta só. Quando chega no capítulo 38, Deus vira a mesa com Jó e diz: chega, Jó, você perguntou até agora eu vou perguntar e você vai responder. E Deus começa a perguntar. O que eu acho mais interessante é que Deus não responde a uma pergunta que Jó fez. Nenhuma. Mas Deus dá para Jó algo muito melhor do que a resposta àquelas perguntas. Deus se abre para Jó e se revela a si mesmo. E Jó diz: eu estava querendo tão pouco. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, em vez de explicar coisas para Jó, Deus se revelou. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós não sabemos que Deus quer nos mostrar. Quando Deus botou Israel na terra, ele quis que Israel fosse um showroom da sua misericórdia. Queria que Israel fosse para o mundo, para que o mundo todo pudesse ver o que é um país, como diz a Bíblia, feliz a nação como Deus é o Senhor. Israel falhou. E a igreja está falhando. Porque nós estamos tão confundidos com o mundo. Eu falei dessa questão do gradualismo. Estamos sendo comidos gradualmente, como uma rã que, se botar na água fervendo, ela pula. Mas se botar na água fria, você pode ir cozinhando aos poucos. Gradualmente, ela vai se adaptando. Nós estamos sofrendo desse gradualismo. E vamos nos adaptando com as coisas do mundo. Deus, como agricultor da videira verdadeira, ele nos poda porque ele quer aumentar o tamanho e a qualidade do fruto. Outra coisa que ele quer fazer também como agricultor é encorajar o desenvolvimento de novos frutos. Ele quer, esse é o trabalho dele, ele quer produção. Ele quer que cada galho produza o máximo. E como galhos dessa videira santa, nós precisamos saber disso. Nós procuramos receber o tipo de abundância que Deus preparou para nós. Nós temos que buscar isso. Toda a abundância que Deus quer de mim, eu quero produzir. Porque se Deus quer uma abundância muito grande, é porque eu posso. É porque eu posso. Quando Jesus diz para a mulher samaritana que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, se Deus está buscando, é porque Ele sabe que pode encontrar. Então, se Deus quer encontrar em mim uma abundância tão grande, é porque Ele pode. Então, eu quero produzir tudo o que Deus quer de mim.
tudo. Isso eu quero. Mas tem gente que quer olhar só para as coisas materiais. Nós não podemos ficar, meus irmãos. Hoje em dia, sem carro, sem casa, sem dinheiro para pagar as contas, é impossível quase viver. Então, isso nós precisamos, não é? Mas precisamos buscar a produção. Porque se você não buscar essa produção que Deus tem para você, meu irmão, quando Deus tem uma coisa na cabeça dele, ele não desiste. Ele não desiste. Se Deus determinou que você vai produzir tanto, Ele vai querer que você produza. Vai. Ele vai operar em você. Porque senão Ele vai começar a cortar as partes da nossa vida que estão exaurindo o nosso tempo e energia para que nós possamos ver só o que é certo. Vai começar. Vai começar. Se estiver perdendo tempo no que não deve, ele vai começar a cortar. Você precisa saber que Deus tem um plano certo. Deus tem um plano para você, mas a pessoa diz isso aleatoriamente. Cuidado, porque Deus não está disposto a perder você. Lembra de Jonas? Jonas não queria ir para Nínive. Deus impediu. A viagem dele foi frustrada, mas a vocação dele foi salva. Pode ser que você tenha que passar pela frustração de Jonas. Portanto, é melhor você começar a se amoldar. Que Deus tem um sonho maravilhoso para você. E Ele não vai desistir disso. Para que isso aconteça, você não tem que entender os métodos de Deus, nem mesmo os motivos de Deus. Seu plano para você requer que muitas coisas sejam cortadas da sua vida. E é muita coisa que vai ser cortada. Maus hábitos que você tem, Deus vai cortar. Más atitudes, Deus vai cortar. Relacionamentos errados, Deus vai cortar. Prioridades trocadas, menino. Hoje está que está. Prioridades trocadas. Às vezes as suas prioridades estão de cabeça para baixo. Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão consequência disso. Você está, não, irmã, eu agora não estou indo à igreja, eu não estou lendo a Bíblia, porque eu estou sem tempo que eu estou me preparando para o vestibular. Meu irmão, você tem que buscar o reino primeiro. Essas outras coisas que você deseja e necessita, elas vêm como consequência. Você vai orar, você vai ler a Bíblia, vai fazer o que você tem que fazer e depois você vai estudar. Por quê? Às vezes você está com prioridades erradas. Irmã, eu tenho que correr porque eu vou fazer não sei o quê. Mas agora, tudo o reino de Deus por último. Então, como é que você quer ter sucesso? Se você está com as prioridades trocadas. Quantas vezes eu tenho falado isso para as pessoas? Tudo o que lhe desvia do alto padrão, do chamado que Deus tem, Ele vai tirar. Então, fique atento. Comece a ir para o cantinho no seu quarto e dizer: pai, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Eu aqui estou achando que eu estou precisando de afinar a minha corda, de desenroscar algumas coisas que estão erradas. Eu te peço que pelo teu Espírito esteja me revelando, porque eu sei que eu não estou legal. Eu sei que eu não estou como o Senhor quer que eu esteja. E eu quero ficar como o Senhor quer. Pronto. Isso é o suficiente para Deus começar a lhe mostrar. Você está orando e pedindo a Deus bênçãos abundantes na sua vida? Você está pedindo? Você está pedindo a Deus que Ele o use no trabalho do reino? Se você está pedindo isso tudo a Deus,
você está pedindo uma poda. Quando na minha conversão, eu achei tão bonito o que a gente cantava. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo, que eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Quebra e transforma, até que, enfim, tua vontade se cumpra em mim. Quando ele começou a cortar, eu, para, que eu não aguento mais. Até hoje eu tenho medo de cantar assim. Quando o povo começa a cantar, eu fico assim. Mas não canto. Porque a poda vem. Não é? É assim que Deus responde a oração. Se você está sendo podado hoje, você tem que seguir alguns passos. Primeiro, não perca tempo no preparo. Não precisa você começar deixando para depois. Comece pela palavra de Deus. Peça a Deus que lhe dê grande frutificação. Peça porque Deus dá. Peça porque Deus dá. Às vezes eu dizia, eu só posso ser doida. Você sabe o que foi que eu pedi para Deus? Deus, eu quero esta favela. Depois eu disse, o pessoal pede tantas outras coisas, pede até avião, pediu uma favela. Mas eu quero a favela para o Senhor. Eu quero cobrir esta favela com sua palavra, que cada pessoa aqui ouça de Jesus Cristo. É a única coisa que eu quero na minha vida. Se o Senhor me der isso, na minha vida toda, eu estou feliz. Comecei a pedir isso em 1990. 2008, a favela estava com 83% de evangélicos. Todo mundo já ouviu. Eu só não sabia que Deus ia me dar a graça de eu ver. Eu não sabia que eu ia estar viva para ver. Faz um ano que eu tive um momento hilariante de muitos pastores e evangelistas e líderes de louvor. Haviam rapazes de todo jeito e moças. Eram meninos que foram pequenos na casa de Maria e Marta. E todos dizendo, eu recebi a palavra na casa de Maria e Marta. Eu recebi a palavra, eu ouvi de Jesus ali. Aí eles contavam dos corinhos que ouviram. Eu fiquei feliz. Mas olha o que eu pedi, uma favela. A favela tem 25 mil habitantes, o Morro Dona Marta. Poucas pessoas, eu não sei se alguém já pediu uma favela para Deus. Mas eu pedi e Deus me deu. Eu sei e Deus sabe o quanto eu já sofri. Você sabe que eu trabalho todos os dias da minha vida. Está dizendo para o pastor, quinta-feira eu preguei no Rio Grande do Sul, sexta e sábado de manhã em Brasília, sábado de noite viajei para Salvador, domingo eu preguei 4 vezes numa igreja, 2 cultos de manhã, 2 à tarde, para segunda-feira voltar para o Rio. Eu prego todos os dias. Eu nunca comprei para mim 1 metro quadrado. Mas eu não estou falando isso aqui para vocês acharem que eu sou boazinha. Eu estou falando isso aqui para o meu Deus que está aqui me ouvindo. Nunca comprei 1 metro quadrado. Eu não compro roupa, eu não compro nada. Tudo é dado. Feliz da vida. Feliz da vida. 22 anos. Estou feliz assim. Pregando essa palavra. E eu sei, e Deus sabe das dificuldades. Mas um combustível eu peço a Deus todo dia. Senhor, dá-me alegria, porque sem alegria eu não posso trabalhar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O meu combustível é a alegria. O pessoal diz, irmã, como é que a senhora está sempre alegre? Eu digo, adivinha de onde é que vem? Adivinha? Quantas vezes eu já subi no púlpito com 39 de febre? Chega lá, a febre passa, eu começo a suar, eu prego. Quando eu desço, acabou. No púlpito, meu lugar é o púlpito. Parece que eu fui nascida no púlpito, mas eu sei que nasci para o púlpito. Por causa da alegria que eu tenho de pregar essa palavra. Se não me derem um púlpito, eu vou pregar no meio da rua. Eu comecei pregando na rua, eu continuo. Eu não me importo com isso, mas nós precisamos. Não se preocupe com o preparo.
vá anunciar Jesus, entregue o que está no seu coração, peça a Deus que lhe dê grande frutificação, não importa a dor da poda, que você seja disciplinado por causa do pecado. Porque nós temos pecado, nós temos maus pensamentos, meus irmãos. Nós temos maus desejos. Quantas vezes vem na nossa cabeça que alguém devia morrer? Eu, de vez em quando, estou batendo uma porção de 3, 4, assim. Não é? Carandiru é pouco, de vez em quando, para a gente. Então, a gente tem que pedir, porque Jesus Cristo disse que do coração do homem é que procede todo o mau desígnio. Então, nós temos que estar levando isso diante de Deus constantemente. Se você tem pecado, procure se arrepender. O arrependimento começa no novo nascimento, mas ele se estende por uma vida, não é? Volte se a sua proposta é certa, o seu galardão também será certo. Você anda muito ocupado, apressado? Quem não anda apressado hoje, hein? Todo mundo. Ouça o que é que Jesus Cristo diz aqui em João 15:5. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí eu me lembro que um dia eu tomei um susto com esse versículo. Porque quando você come a palavra de Deus, você bota para dentro, na hora que você precisa, ela brota lá de dentro. Eu estava metida numa enrascada, que eu não sabia para onde ir. Eu disse, Senhor Jesus, o que é que eu faço? Mas veio lá de dentro muito forte, sem mim, nada podeis fazer. Mas o versículo veio assim, límpido. Aí eu disse, então é com o Senhor. Mas muito claro, muito claro. Você quer grandes resultados? Quer? Gaste mais tempo com Deus. Quando você quer fazer uma prova para tirar boa nota, você gasta mais tempo estudando. Se você quer ter melhores resultados na sua vida, gaste mais tempo com Deus. Quer mais permanência em Deus? Quer? Permaneça nele. Permaneça nele. O grande que tem mais forte conexão com a videira, ele tem o maior potencial para produzir mais. Uma vez, eu não entendia muito essa questão de permanecer. Aí eu estava lendo o livro do profeta Ezequiel. No último capítulo, último versículo, está escrito assim, e a cidade desde aquele dia será chamada, o Senhor está ali, que é Jeová chamar. De uma hora para outra aquele versículo se expressou em mim. Eu disse, mas olha, eu estou pregando o evangelho, mas eu não estou permanecendo. Eu sabia que Deus está presente em todo lugar, mas eu sabia, e daí? Eu sabia, mas eu não vivia aquela realidade. E eu sou uma pessoa exagerada. Eu peguei esses meus 2 dedos e eu comprei umas fitinhas dessa aqui, talvez mais fina, cortei em pedaços e amarrei esses 2 dedos. Eu disse, toda vez que eu for mexer minha mão, esses 2 dedos vão incomodar, vou me lembrar, Deus está aqui. Aí eu amarrei os dedos, foi uma festa. Irmã, a senhora agora está usando fitinha do Bonfim? Eu disse, não é Bonfim, é Bom Começo. Mas para que a senhora está usando isso? Eu disse, é lembrete, é. Para lembrar o quê? Não é da sua conta, porque na igreja o povo quer saber tudo. Não é não? Quer saber tudo. Irmã, a senhora tem CD do seu testemunho? Ele quer saber a minha vida, né, minha filha? Não gravei esse, não. Não é assim? Somos nós, os filhos de Deus. E esse é o povo que a gente vai viver lá no céu. Né? Então, eu fiquei por volta de 9 meses. Eu trocava na hora de tomar banho. Botava lá, daqui a pouco tinha tanta fitinha secando, amarrava. Toda vez, se soubessem como esses 2 dedos fazem falta.
Você só não sabe que você nunca ficou sem eles e não há de ficar, em nome de Jesus. Cada vez que me chamam, Deus está aqui. Gente, se vocês soubessem tanta coisa que eu fazia, que eu parei de fazer, eu não quero que Deus veja. E o único jeito que tem para Deus não ver é eu não fazer. Eu queria dizer uma coisa, não posso dizer porque Deus está aqui. E o único jeito dele não ouvir é eu não dizer. Mas chegou o momento que vinham os pensamentos, não posso pensar, não posso, Senhor, me acorde, por quê? Se eu pensar, ele vai ver, ele está aqui. E ele vê meus pensamentos. Gente, foi uma batalha tão grande, que a vontade que eu disse, Senhor, dá um tempo para mim, não uma voltinha, para ver se eu faço uma coisa errada sem o Senhor ver. Olha, foi uma luta de meses. Ninguém sabia que eu estava passando essa luta, era uma luta minha comigo. E orando por isso, a coisa foi caminhando. Sabe o que aconteceu? Chegou um momento que eu estava permanecendo na presença dele. Tinha horas que eu quase sentia a mão dele sobre o meu ombro. Eu andava conversando com ele. Aquele dizia o que é? Nada não. Conversando. Eu desenvolvi esse hábito de falar com Deus. Conversar com Jesus Cristo. Às vezes eu me volto assim para ele, porque eu voltei para lá, não sei. Para mim ele está aqui. Não está aqui. Sei lá. Esse jeito de conversar com ele. Às vezes as pessoas dizem, mas por que você foi sozinha de carro para Cabo Frio? Eu sozinha? Eu não ando sozinha. É quando eu fecho os vidros do carro, louvado seja Deus por quem criou o ar-condicionado, pelo Deus que me deu dinheiro para pagar o combustível, que eu vou até canto para ele. Só Deus para me aguentar cantando. Converso. Minha oração mudou, meus irmãos. Deus, porque eu permaneço, passou a ser o meu Deus, o meu Pai, o meu amigo. Permanência. É preciso que você aprenda a permanecer. Ele diz, se você permanecer em mim. Olha, nós dizemos que ele está aqui, mas nós esquecemos que ele está. Eu nunca vou esquecer que vocês estão aqui, porque eu estou vendo. Mas ele a gente não vê facilmente, a gente esquece. Permanência. Olhe, preste atenção às 1001 coisas que lhe roubam de estar com Deus, de gastar tempo com Deus. Quantas coisas lhe tiram? 10 vezes, em 6 versículos, Jesus Cristo repete, permanecei em mim. Em 6 versículos, 10 vezes. Por que será que Jesus Cristo se torna tão repetitivo, dizendo isso para seus discípulos? Isso não é porque ele sabe que não é natural permanecer nele quando a gente não vê. Então ele repete, para criar em nós a consciência da necessidade que nós temos de permanecer. Jesus sabia que nos anos que iam se seguir, os seus discípulos seriam chamados a produzir frutos que colocassem esse mundo de cabeça para baixo. Não é? Nós não podemos nem começar a ter esse tipo de impacto sem primeiramente buscar aquilo que mais nós esquecemos, que é buscar a seiva dele. Olha, Jesus Cristo fugia, se ausentava de madrugada para orar. O homem que mais orou nesse planeta Terra era o Filho de Deus. Por que será que nós não oramos? Nós não precisamos, né? Mas ele precisava. Gente, as coisas estão de cabeça para baixo. Jesus Cristo diz assim, se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e secará. A palavra secar aqui significa ser indigno. Por isso, nós não devemos gastar as nossas vidas
em coisas que não são dignas, em coisas indignas. Gente, você já pensou que é um filho de Deus, no ministério, pega o tweet e bota assim: agora eu vou comer, agora eu vou tomar banho, agora eu vou trocar de roupa. Filho de Deus. Será que não tem mais nada para fazer? Irmã, mas a senhora precisa ter um Twitter. Eu preciso é ter vergonha. Só isso. Não é? Quer dizer, nós estamos um pouco alienados. O desejo de Deus é que frutifiquemos e que o nosso fruto permaneça. Seja um fruto permanente. Qual deve ser o nosso objetivo? Um legado eterno. O meu fruto tem que permanecer, porque em Cristo esse fruto é eterno. Se você está conectado em Jesus e tira dele todo o alimento espiritual, se você permite que o poder de Jesus flua através de você, nada pode impedir que você tenha uma vida frutífera e abundante. Nada. Nada. Às vezes nós pensamos, por que é que um Deus tão amável, um Deus tão bom, permite que nós sejamos atingidos por sofrimentos? Às vezes, Deus quer chamar a sua atenção. A Bíblia diz em Hebreus que Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Mas também o autor de Hebreus diz que toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Se você já foi disciplinado, você sabe disso. O que Deus está querendo? Fruto. Fruto. Ele quer que você frutifique. A disciplina continua enquanto o pecado continuar. Você não é bastardo, você é filho, vai ser disciplinado. A Bíblia diz em Efésios 2, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Preste atenção, que Deus de antemão preparou boas obras para você andar nelas. Por quê? Porque nós somos feituras de Deus criado em Cristo Jesus. Nós sabemos que quando Jesus Cristo olha para nós, Ele não olha como uma multidão, Ele olha como um filho único, porque Ele olha através de Jesus. Não tem preço para você, não tem preço para cada um de nós. O Senhor, Deus, nunca vai fazer outro igual a você. Isso você pode ter certeza. Você foi criado para um propósito especial de Deus, que só você poderá cumprir. Por isso, nunca desista de ser você para ser o que os outros são. Às vezes tem pessoas que querem ser igual ao outro. Você sabe, se eu tivesse, Jesus Cristo dissesse, botasse diante de mim os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e dissesse, de médico, escolhe um ministério para você. Você sabe qual era o ministério que eu escolhi? Evangelista. Eu sou apaixonada pelo ministério do evangelismo. Mas o meu ministério não é evangelismo, é mestre. O evangelista, ele faz uma palhaçada daqui, uma palhaçada dali, ele fala um pouquinho aqui, um negócio ali, ele faz um apelo, todo mundo vem. Eu explico. Se eu fizer o apelo, dificilmente. Por quê? Ministério. Quando eu faço um apelo e vem gente, eu fico até surpresa do pastor olhar, que eu fico orar, porque eu fico emocionada. Mas não adianta eu ficar olhando para o ministério do evangelista.
Porque existe um pouco de evangelista, de pastor, em cada um de nós. Mas tem um dom ministerial que sobressai. Nós precisamos saber que o que Deus botou em você, Ele botou em você. Ele fez você especial para alguma coisa. Você é que tem que descobrir. Uma das coisas que eu não compreendia quando eu era principalmente menina, assim, adolescente, porque o meu pai era negro, casado com uma mulher negra e tinha todos os filhos negros, azuis, marinhos. Minha mãe, branca, casada com homem branco. Meus irmãos, quando nasciam, eles tinham cabelo louro, tudo branco. E eu estava lá no meio, uma mulata. Mas isso aí deu problema comigo. Não aceitava. E depois, me botaram até para fazer curso de charme e elegância na Salsila. Porque comigo não tinha jeito, eu sempre fui exagerada, grandona, esses negócios assim. Não adiantou nada. Depois de muito tempo, não adianta. Eu descobri por que eu sou assim. Desajeitada, exagerada, grandalhona, mulatona, negona, como muitos me chamam. Deus tinha uma favela para mim. É como se Deus estivesse dizendo assim de meia. Como é que eu vou lhe botar lá na favela? Você é diferente do povo de lá. Eu quero que você, interiormente eu quero você como meu filho Jesus. Mas exteriormente eu quero você com a feitura de uma favelada. Assim todo mundo vai lhe aceitar lá. Eu nunca tive problema na favela. Eu pareço com uma favelada. Eu tenho todo o biotipo. Eu sou mulata. Eu sou grandona. Eu falo alto. Tudo aí. Não tem nada a ver se eu estudei muito, se eu conheço outros países, se eu já li muito, se eu tenho alguma cultura. Não tem nada a ver. Quando eu entro numa família, todo mundo me aceita como alguém deles. Eu pareço sempre com a avó, eu pareço com a tia, eu pareço com a mãe, eu pareço com eles. Então, a aceitação é outra. É mais fácil abrir o coração comigo. É mais fácil dizer o que está acontecendo. Quando que eles iriam abrir o coração se eu fosse uma mulher igual a minha mãe? Os olhos verdes. Hein? Então, isso que eu estou dizendo, Deus tem uma obra preparada para você antes de você nascer. Pare de estar reclamando. Procure ver onde é que você vai. Quando eu cheguei no Morro Dona Marta, as pessoas lá embaixo me diziam, mas a senhora nasceu lá? Eu ficava louca de raiva. Está me confundido com favelado. Aquilo doía. Com o tempo, já não foi mais nem negando. Até o dia que Deus me disse, por que você se aborrece tanto? O que você tem de melhor do que esse povo? E assim Deus foi tratando. E hoje, eu vou dizer para vocês. Mas eu estou falando aqui diante de Deus. Eu só não gostaria de morar lá por causa da situação básica, de esgoto, água, essas coisas, e muito barulho. Favela é muito barulhenta. Mas se disserem que eu moro lá, que eu nasci lá, para mim, eu digo para vocês, com todo o meu coração, não dói mais. Por causa do tanto que eu amo esse povo, do tanto que eu amo aquela favela. Antes de eu nascer, Deus me preparou, me deu uma aparência. E me preparou, porque Ele queria aquela favela. Então, quando a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, eu posso compreender. Que Deus preparou uma coisa específica para você. Eu cheguei em Cabo Verde, foi uma maravilha, todo mundo achou que eu era cabo-verdiana, mulata.
Eu cheguei no Haiti, todo mundo me aceitou muito bem, porque eu sou negra. Eu sou uma preletora estrangeira, mas eu sou negra. Entende? Então eu comecei a ver que é bom demais ser negro nas mãos de Deus. Você começa a ver que Deus tem um propósito em cada filho dele. Você é o único, Deus não fez outra pessoa igual a você. Então, pare de querer ser um galho diferente. Passe a frutificar na posição que você está. Você já viu quão intensamente Deus lhe ama? Não é? Talvez você esteja desapontado, porque às vezes Deus não responde imediatamente sim às suas orações. Antes que você vá longe pensando nisso, olhe um pouco para trás, meu irmão. Olhe um pouco para trás. E veja se Ele não cuidou de você. Tantos livramentos que Ele já lhe deu, você nem viu. Tantos livramentos que Ele já lhe deu, você nem viu. Eu me lembro de uma vez que eu vinha, se alguém conhece o Rio de Janeiro, ali na rua Jardim Botânico, eu vinha de carro. E quando chegou naquela subida para o túnel Rebouças, alguém jogou uma bola que bateu no meu carro, eu tive que frear o carro. Mas quando eu freiei o carro, abri o vidro, eu disse, mas que loucura é essa? Que loucura é essa? Quem é esse responsável que jogou essa bola no meu carro? Quando eu olhei para frente, eu não vi nada. O caminhão perdeu o freio lá em cima e desceu com tudo. Se não vem uma bola no meu carro, eu estava embaixo dos pneus do caminhão. Eu fiquei lá parada, tremi, chorei. E eu só pensava, louvado seja Deus. Eu disse, Senhor, obrigada que o Senhor não deixou que eu virasse um pastel. Mas foi o Senhor. Eu sabia. Eu ouvi uma bola, mas ninguém viu a bola. Você está vendo? Você está vendo? E eu ainda briguei. Ai, se eu pego quem jogou aquela bola. Coitado do anjo na minha mão, né? Você sabe de quantas Deus já livrou hoje? Primeira coisa, você dormiu, né? Você nem sabia que seu coração estava batendo. Seus rins estavam filtrando e tudo mais que tinha que filtrar, filtrou. E assim mesmo, você acordou. Mas que droga que eu tenho que acordar cedo. Ainda fica com raiva que acordou. E se não acorda? E se não acorda, hein? Olha, precisamos prestar atenção às coisas que nós dizemos. Precisamos permanecer. Separa tempo de qualidade para trabalhar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro lugar, Deus. Não esqueça isso. Devore. Coma, delicie a palavra de Deus como comida. Receba a palavra de Deus como tesouro. Receba a palavra de Deus como uma carta de amor que lhe foi enviada. O objetivo, quando nós lemos a Bíblia, não é informação, é intimidade. Converse com Ele na sua palavra. Quando você estiver pensando assim, lendo a palavra, procure ver como é que Jesus estava falando. Se ele estava em pé, se ele estava andando, se ele estava sentado, se ele coçava a cabeça assim, se ele parava para olhar. Eu fico vendo isso tudo. Assim, sabe? Quando você olha para o seu noivo, normalmente é o noivo que a gente... ou então para o filho que você baba. Assim eu olho para Jesus. Aprenda a se apaixonar. Converse. Ouça. Deus é pessoa. Deus não é uma força invisível. Ele é seu pai. Ele é seu amigo. Não é? Ele é seu amigo. Nossa sociedade nos empurra, nos compele a ver
que adversidades são ausência de Deus. Não. Se Deus não tivesse feito você como você é, você não estaria vivo hoje. Por quê? Mediante todas as dificuldades pelas quais você já passou, você teria ido embora por ali mesmo. Você já foi equipado para ser uma bênção ao modo de Deus. Apesar de você não ser perfeito. Não permita que ninguém manipule você, negando, dizendo que você não é único, porque aqueles que criticam você não suportariam o que você suporta, viu? E não conseguiriam fazer o que você faz. Fique feliz que Deus não preparou a vida para você. Fique feliz que Deus não preparou o mundo para você. Mas Ele tem preparado você para a vida aqui e para viver aqui enquanto for necessário. Por isso, levante. Anuncie. Se eu sou bom ou não, eis-me aqui. E eu quero permanecer na videira. E eu quero produzir a grande produção que meu Pai separou para mim. Agricultor divino pode podar. Mas eu quero produzir tudo o que eu tenho que produzir. Eu quero uma produção de 1000 por 1. 100 por 1 é pouco. Mas eu quero permanecer na videira. Receber essa seiva. Produzir frutos para a vida eterna. Amém? Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor e você, meu irmão, é um ramo. Produza o máximo para a glória do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.